Eita glória, graça e paz, bom dia. Nós vamos iniciar, bem, agora a nossa segunda aula do nosso retorno da EBD Online. Entendeu? Vou esperar que os irmãos chegarem. Hoje vai ser com a participação do Nicolas. Vai estar presente aí hoje. Me desculpa um pouquinho o atraso. A gente entrou agora aqui, chegamos tarde da mini vigília ontem. Cadê o povo de Deus? Já estou vendo aqui o diácono Edson. Mas quem aí? Cadê o povo? Dá um glória a Deus aí. Cadê o povo de Deus? Estou vendo. Hoje nós temos a irmã Mary. Bom dia, Mary. Graça e paz. Mais uma vez, parabéns. Ficou mais experiente, né, irmã Mary? Essa semana. Deus possa continuar abençoando a sua vida grandemente, viu? Logo mais, se Deus permitir, estiver lá, a gente vai dar um abraço pessoalmente em você. Te amamos, tá, Mary? Edson, nosso irmão Anderson também. Graça e paz. Bom dia. Opa, o povo tá chegando, hein? Mary, cadê aquele Bora Acordar? Bonito. Hoje quase que eu também tive que entrar no Bora Acordar. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje o nosso evangelista Reinaldo, nosso professor, não está dividindo aqui comigo, porque hoje ele está de serviço. Amém? Então por isso que ele não está. Nossa irmã Rafaela, graça e paz. Bom dia. Cláudia, Fabiano, meu amigo, graça e paz. Cláudia, que bênção, hein, Cláudia? Eu vi o vídeo ali, né, que você mandou. Uma bênção. Mary, amém, Mary, você merece uma bênção nas nossas vidas, está sempre aí conosco, nos abençoando também. Glória a Deus. Bem, hoje nós vamos falar, né, daqui a pouco a gente, como você que está chegando agora e de repente está estranhando, conforme a gente combinou na semana passada, né, nós estamos mudando o horário da nossa EBD Online para 9h30, para ganhar mais tempo. Uma hora, a gente faz 1h15, e demora muito, né, os estudos. Unificar Bangu, pastor Alessandro, se for pastor Alessandro, graça e paz, dá um alô aí, pastor Alessandro, se for você. Quem é que estiver nos ajudando no perfil da nossa igreja Unificar de Bangu. Então a gente resolveu prolongar aí mais meia horazinha, mas eu prometo que a gente vai acabar no horário, tá bom? Falei com o nosso evangelista Renato, a gente vai prorrogar um pouquinho mais de tempo, mas em compensação a gente vai seguir como é o presencial, rigorosamente no horário ali. Mary, levanta meu povo, é isso aí. É verdade, levanta aí. Tia Roberta, graça e paz, bom dia também para todos, amém? Vamos compartilhar, vamos convidar os nossos irmãos aí, né? O perfil, você tem a opção de compartilhar, marca lá aquele amigo, aquela amiga, aquele irmão que precisa aí ouvir, né, a palavra de Deus. Então, para a gente poder começar hoje aí, a gente não perder tempo, né? Então, lembrando que a partir de hoje, a nossa EBD Online vai ser de 9h30 até as 11 horas da manhã. Né? Se acabar um pouquinho antes, tudo bem. A imagem está boa, ótima. Amém. É obra de arte que estão fazendo aqui, viu? Mas ficou bonito mesmo. Então, nós vamos começar a partir de 9h30 e aí a gente vai até, no mais tardar, às 11, ok? Então, semana passada nós falamos, né, para quem chegou agora, sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Falamos sobre a maneira, né, que o Senhor liberou, né, para nós esse privilégio que é ter o Espírito Santo. O evangelista Reinaldo contou um pouquinho sobre como o Espírito Santo começou a atuar no início da igreja, né? O motivo, né, de nós precisarmos do Espírito Santo para poder fazer a obra, né? Ele citou aqui Atos 2, por exemplo, que foi após a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, que os apóstolos, os homens de Deus, começaram então a cumprir de fato a missão que Deus havia dado a eles, ok? Carlos, graça e paz também chegou, irmã Elma, graça e paz. Então, é fato, como nós falamos, que não dá para viver sem a presença do Espírito Santo. Também não dá para ser instrumento de Deus, não dá para fazer a vontade de Deus sem a presença do Espírito. Amém? Ontem eu estava numa vigília e em um determinado momento o Espírito Santo começou a falar comigo, lembrar, né, um salmo bem conhecido,
que Davi ele vai dizer: não retires de nós, né, de mim, o teu Espírito. E o Espírito Santo começou a falar comigo ali, né, porque a gente precisa entender essa profundidade, né? Davi, na verdade, ele já estava reconhecendo, né, a importância do Espírito, né? Poucas são as pessoas que elas entendem isso, né, a necessidade. Eu vejo muitas pessoas fazendo no automático, né? O que é fazer no automático, pastor Evancler? Né? Fazer no automático é quando você já acredita saber fazer, né, as coisas de Deus, você já tem um modelo, você já tem toda uma estratégia ali do teu jeito, e aí você faz ali porque você já entende que já conhece a palavra, que já conhece as coisas, e você vai falando. E aí você deixa muitas das vezes de fora, não estou dizendo que são todos, não que você também não tenha que ter planejamento, tem que ter o planejamento, você tem que ter organização, você tem que ter o conhecimento da palavra, mas você não pode fazer nada disso sem o Espírito. Aliás, você até pode, mas o efeito, na verdade, não é o mesmo, né? A Bíblia vai dizer que quem convence um homem, por exemplo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo, ok? Bora, pessoal, vamos compartilhar para mais pessoas estarem ouvindo aí a live, participando da live, amém? E a gente vai interagir. Quando você entende isso, e eu creio que a grande maioria das pessoas que estão conosco aqui online e tem acompanhado isso, sabe que o Espírito Santo ele tem um papel, na verdade, importantíssimo, né, em vários aspectos da nossa vida. Vários. Espiritual, sentimental, ministerial, né, em todos os aspectos ele tem o discernimento do Espírito, ele contribui. E a gente vai falar hoje sobre um aspecto específico, né, que é, na verdade, no plano de redenção. Mas, que é o tema, né, dessa segunda aula. Tiago Barbosa, graça e paz, bom dia. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar, vamos chamar um pouco o povo aí. Se você tiver em sala de vídeo aí em algum lugar, eu não consigo ver o que está sendo comentado na sala de vídeo, mas que Deus possa abençoar a sua vida aí grandemente. Se você quiser vir, basta entrar aqui na página Evancler dos Santos principal, amém? Ou acompanhar também lá no perfil do nosso Ministério Unificado, ok? A nossa irmã Mary colocou ali: não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, precisando da direção do Abba. Exatamente, né? Bruno, Roberto, graça e paz. Então, essa direção que a irmã Mary falou aqui, ela é importantíssima, né? Quando nós começamos a fazer no automático, como eu costumo dizer, nós começamos na verdade, a fazer dentro da nossa vontade, muitas das vezes, não a vontade do Espírito, né? E eu preciso conhecer qual é a vontade do Espírito para agir, né? A direção, ou como o nosso bispo Marcelo, que é o presidente do nosso Ministério Unificado de Bangu, costuma dizer, o comando, né? Ou seja, a direção do Espírito. E muitas das vezes uma situação que parece muito comum, mas a direção que o Espírito Santo ele quer dar é uma outra completamente diferente, né? Quando você age dentro da sua própria vontade, na sua sabedoria humana, muitas das vezes essa situação que parece ser uma situação comum, na verdade ela requer algo diferente. E aí entra o papel do Espírito Santo, né? Dando a direção, dando o discernimento. Quando eu entendo que o Espírito Santo ele não é um sentimento, um objeto, que ele não é um poder somente, eu começo a entender que eu posso interagir. Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, responda para mim aqui. Quem é que já interage com o Espírito Santo? Me responde aí, por favor. Quem já interage com o Espírito? Responde aí para mim. Quem já interage com o Espírito Santo? Cadê? Ninguém? Vamos lá. Eu gosto de fazer assim, né? De participar e ouvir vocês. Não precisa ficar com medo de responder, não. Né? Quem já interage, quem já conversa com o Espírito, quem já ouve, né, o Espírito Santo, quem já dá atenção ao Espírito aí para conversar. Ó, a Mary já falou aqui que tem crescido nessa busca, ok? Vamos lá, pessoal. É muito importante, porque não adianta eu apenas crer que o Espírito Santo é uma pessoa e não interagir com ele. Cada dia mais. Isso aí, Mary, é verdade. Então, se eu entendo, como nós falamos na semana passada,
que o Espírito Santo é uma pessoa, quando eu entendo que ele é uma pessoa, o que eu faço com uma pessoa quando eu conheço, quando eu tenho intimidade de relacionamento? Eu converso com ela, eu interajo com ela, né? Eu passo, troco informações. Rafaela também levantou a mãozinha ali, falou que também já interage com o Espírito. Quando eu entendo que ele é uma pessoa, eu passo a interagir com o Espírito Santo, né? Ó, tá colocando aqui, eu pareço até doido quando estou no carro falando sozinho. É verdade, porque quem não discerne o Espírito, né, as coisas do Espírito, muitas vezes tem como loucura, e é verdade. Muitas das vezes já aconteceu isso comigo também, né? Muitas vezes nós somos taxados de doidos, como na verdade Ana, né, quando estava orando, ele foi também tratada como muitos que viram em Atos 2 aqueles homens ali sendo impactados pelo Espírito, e muitos que olhavam, né, disseram que eles estavam embriagados, né? Até na verdade Pedro tomar o discurso e dizer: não, esses homens não estão embriagados. Na verdade está se cumprindo na vida deles, como tem se cumprido nas nossas vidas, o que o profeta Joel, lá no capítulo 2, ele vai dizer sobre a efusão do Espírito, sobre a manifestação do Espírito, ok? Então, quem participou da aula passada e hoje entende que o Espírito Santo ele é uma pessoa é para interagir, pessoas é para conversar, é para trocar informações, ok? Então, quando eu entendo, né, que ele é uma pessoa, eu passo a interagir. Então, quem ainda não interage com o Espírito, né, é importante você buscar essa interação, né? É importante você passar a buscar. Pastor, como é que eu interajo com o Espírito Santo? Bom, existem várias maneiras. A principal delas é através da oração, é através do jejum, é através da conversa mesmo, né? Como foi colocado aqui, às vezes no carro você está lá conversando. É uma maneira, ok? Então, é importantíssimo a gente entender isso, ok? Você que está chegando agora, eu sei que tem gente que vai chegar talvez 10 horas porque vai achar que é 10 horas, primeiro dia acontece disso. Por isso que eu estou fazendo aqui um apanhadozinho. Mas hoje especificamente, quem tem a revista, ó, a revistinha é essa daqui, né? Essa é a revista. Presbítero Marcelo, Graça e Paz, tudo bem? Essa é a revista. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda aula. Não sei se está dando para ver aqui, ó, porque acho que fica ao contrário. A atuação do Espírito Santo no plano de redenção, tá? Então o textuário, áureo, né? Quem não tiver a revistinha aqui, eu vou citar os textos, tá? Atos, capítulo 9, versículo de número 31. Então, o texto áureo nós vamos ler, tá? Atos, capítulo 9, versículo 31. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificados e se multiplicaram, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, uma característica, isso aí, Mary, obrigado. Uma característica fundamental da igreja primitiva, né, da igreja de Atos e da igreja que nós devemos ser, está aqui exatamente no texto áureo. Ou seja, o segredo, tem muita gente que fala assim, o segredo do sucesso, o segredo para a sua igreja crescer, seu ministério crescer, o segredo, na verdade, secreto, ultra secreto, não é secreto. O segredo para que haja crescimento está aqui, né? Como é que eles multiplicavam? Como é que se crescia, né? O texto vai dizer, eles cresciam no temor do Senhor e na consolação, né, do Espírito Santo, ou seja, no prazer, no desenvolvimento, no relacionamento. O consolo, na verdade, é aquele momento de comunhão, de intimidade, onde uma pessoa conversa com a outra, onde uma pessoa passa, né, a interagir com outra pessoa. Quando nós estamos tristes, nós conversamos com alguém dá uma palavra de alegria, de ânimo, né? A gente é consolado. Só que nós vamos aprender mais para frente que o Espírito Santo ele não só é o consolador, né? Sendo ele uma pessoa, como nós falamos, ele é muito mais do que o consolador, né? Nós já falamos aqui, ele é a bússola, ele é a direção, né? A nossa irmã Mary colocou aqui, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Isso aí, eu acho que eu consegui colocar lá na entrada também, mas obrigado, Mary, esse é o tema de hoje, ok? Então,
Esse é o segredo. Não tem fórmula mirabolante. O segredo para que haja crescimento ministerial, não só em números, tá? Porque às vezes a gente olha a igreja crescendo em números, sim, é uma bênção. Nossa igreja tem crescido bastante, graças a Deus por isso, né? Outras igrejas eu creio também, mas não é só o crescimento em números, em quantidade, mas é crescimento em maturidade espiritual, em desenvolvimento espiritual, ok? A gente precisa entender também aí essa diferença. Tem muita gente, aleluia, que às vezes ela quer crescer em números, mas ela não cresce espiritualmente, ok? E como é que há o crescimento? Como é que eu conheço, né? Como é que eu percebo que há crescimento espiritual? Quando as manifestações dos dons do Espírito começam a ficar em evidência, e isso começa a refletir como? Em salvação de almas, em curas, em milagres, em maravilhas, né? Então, essa, vamos dizer assim, essa consolidação, como a gente costuma dizer, ela vai acontecer exatamente, essa experiência maior, essa intimidade maior, ela vai proporcionar tudo isso. Então ela vai trazer uma maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual vai trazer também consigo todos esses efeitos. Salvação de almas, como está aqui, e cresciam-se e multiplicavam-se os números daqueles que andavam no temor do Senhor. Paz, Senhor, diaconisa Celi, graça e paz. Então, essa maturidade espiritual traz isso. Você imagina uma coisa, pessoas às vezes elas estão dentro da igreja, mas muitas das vezes elas não são usadas, não se deixam ser usadas pelo Espírito Santo, né? Então, aleluia, Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, Ele quer que você, aleluia, adquira essa maturidade espiritual. Está na hora de quem já entende o Espírito Santo como pessoa, se deixa, aleluia, verdadeiramente ser usado. Deus está dizendo para nós nessa manhã, olha, eu quero te usar, eu quero que você aproveite tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem absorvido, para que você alcance, aleluia, a maturidade espiritual, e você seja canal. Canal para quê, pastor? Para você ganhar almas para Jesus, para você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para que os endemoniados batam em retirada, para que aqueles que estão nas trevas venham para a luz. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer só que você fique diante de uma EBD, diante de um estudo bíblico, que você se encha de conhecimento para você não fazer nada, não. O Pai está querendo, aleluia, que você seja canal de Deus, seja usado por Deus. Aquilo que você tem adquirido de conhecimento, o Pai quer que você comece a ser usado. Essa é a manifestação. É isso que aconteceu quando no capítulo 2 de Atos, a manifestação veio. Os discípulos começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, começaram a fazer a obra do Senhor. Deus quer isso. Não adianta você se encher e você não ser canal. Amém? Aleluia. Deixa eu ver aqui os comentários. Silvana, verdade. Vanessa, verdade. Pastor Mancler. Paz, Vanessa, graça e paz. Diácono Jorge também, chegando aqui na live também. Deixa eu ver aqui. Vanessa colocou aqui, pois tem pastores que só se preocupam somente com a liturgia e não dão lugar para o Espírito. Exatamente, Vanessa. É essa questão. Não adianta só, eu gosto muito, vocês sabem disso, quem nos acompanha sabe, o evangelista Reinaldo também, que hoje não está aqui, como eu falei no início. Nós gostamos muito de conhecimento, gostamos muito de estudar a palavra, nós lemos muitos livros, eu sei que tem pessoas também que gostam, mas não adianta só isso, né? Não é só estudar, né, a palavra e pronto, acabou. Não, eu preciso usar esse conhecimento, né, no dia a dia. E é justamente o Espírito Santo, porque os discípulos eles passaram um momento de acompanhamento com Jesus, não é isso? E depois que eles passaram a conhecer Jesus, experimentaram, tiveram as suas experiências, eles agora precisavam ir. Só que havia uma ordem, sim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, até aquele momento de Atos 2, essas manifestações ainda não estavam acontecendo através deles. Mas quando veio em Atos 2 o Pentecoste, como foi falado na semana passada, agora os discípulos começaram a ir. E por isso que em Atos 9 aqui, esse crescimento começa a acontecer. Não adianta. Se você olhar, olha só, examine-se, pois Paulo vai dizer isso, né, lá em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está falando da Santa Ceia? Sim. Né? Ele está falando de um momento depois de comer do pão? Sim. Mas ele está falando de algo que precisa ser prático na nossa vida. Calma aí. Se eu estou olhando para dentro de mim mesmo, se eu creio que o Espírito Santo está em mim, se eu creio que ele é uma pessoa, se eu creio que ele atua na minha vida, que ele está ativo, que ele governa a minha vida, se eu olhar e não ver nada acontecer, tem alguma coisa de errada.
faça essa reflexão, não precisa dizer aqui não, faça essa reflexão você mesmo. Karine, tem a Karine do Jonathan, o Jonathan tem uma outra Karine que eu vi aqui que semana passada, Karina, né? Karina Brasil também, que Deus abençoe sua vida, amém? Seja bem-vindo. Então, não adianta, eu preciso fazer essa reflexão. Será que o Espírito Santo, ele está tendo liberdade de atuar através da minha vida? Será que de fato eu estou me deixando ser usada por ele? Será que de fato o Espírito Santo tem agido através de mim? Né? Ganhando almas, orando pelos enfermos, entrando, tem pessoas, Deus quer agir, e ele quer agir através de nós, amém? Se nós não falarmos, as pedras clamarão, sim, mas o Pai ainda conta com você. Será que o Pai pode contar com você? Quem o Pai pode contar? E dá um amém, um glória a Deus aí para a gente poder avançar aqui, né, nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Silvana chegou aí também, glória a Deus. Silvana, obrigado. Bem, quase aí na hora. Então, a atuação do Espírito Santo, né, a verdade prática que a revista diz, ela é contínua e dinâmica na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E é uma verdade prática aqui que está na revista, mas é uma realidade. O Espírito Santo, ele é dinâmico. O pessoal está colocando aí amém, Vanessa, Cláudia, glória a Deus. É dinâmico. O que significa isso? Não tem essa história. Por isso que eu sempre costumo dizer, o mesmo Espírito, ele trabalha na minha vida, do meu jeito, da forma que eu sou, trabalha na vida da Vanessa lá em São Paulo, né, Vanessa? De uma forma diferente, mas ele é dinâmico. Às vezes a necessidade lá é uma, a necessidade aqui é outra, amém? Ele é dinâmico. Se é para cura, ele vai usar alguém para cura. Se é alguém para salvação, ele vai usar para salvação. Se é alguém para poder que está desanimado, o Espírito Santo ele vai, aleluia, usar para trazer ânimo. Se é alguém que precisa de um consolo, perdeu, está num momento de luto, né? Ele vai usar. Essa semana, inclusive, né, eu fiquei muito triste, né, com a morte de um pastor amigo nosso, inclusive já esteve conosco por um tempo, nos acompanha há muito tempo, pastor Jorge Ramos, né? A gente tem orado Senhor para Deus consolar a missionária Marli, os filhos do nosso pastor, os amigos, né? E eu fiquei muito triste realmente esses dias por causa disso, mas o Espírito Santo ele tem esse papel fundamental, não só de consolador, mas ele é dinâmico. Então quando nós precisamos de algo, ele vai atuar ou ele vai usar alguém para nos ajudar exatamente nessa área. Talvez exista uma pessoa do teu lado, talvez próxima a você, que esteja precisando às vezes de uma palavra, né? Às vezes é um abraço. Diácono Jorge sabe disso, né? Manda às vezes uma palavra, às vezes a gente envia uma palavra, às vezes por WhatsApp, pelo SMS, pela internet, e quantas pessoas às vezes meditam naquilo e às vezes é aquela palavra que ela precisa, né? Às vezes para nós parece uma coisa muito simples, muito pequena, mas o efeito que isso tem, né, dentro desse plano de redenção que nós estamos falando aqui hoje, esse efeito é gigantesco. O efeito, na verdade, que o Espírito Santo ele produz é muito maior do que o que você pensa. Às vezes uma simples palavra, um simples gesto, um simples abraço, às vezes um simples Jesus eu te amo, Jesus te ama, né? É impactante. Você não tem talvez noção, né, do que essa pequena disponibilidade, vamos dizer assim, para o Espírito, assim como o Jorginho está falando aqui, isso aqui é uma realidade. Quantas pessoas precisam às vezes de uma palavra, né? Quantas pessoas às vezes precisam de uma direção do Espírito, né? E muitas das vezes nós estamos calados. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos no conforto da nossa casa, muitas das vezes no conforto das nossas igrejas, e o Evangelho não é pregado. Por isso que eu gosto muito dessa prática dentro daquilo do estudo. Não adianta eu me encher, não adianta eu só conhecer. É importante sim, eu gosto muito, eu participo de vários estudos, assisto vários vídeos de aulas, mas isso só não é suficiente. Eu preciso colocar isso em prática, e está na hora. Deixa eu dizer para você, não adianta você pensar assim, fulano tinha que estar ouvindo isso. Sim, se fulano tivesse que estar ouvindo isso, você já tinha compartilhado e marcado ele ou ela lá para estar participando aqui. Ainda dá tempo para a gente compartilhar, muita gente vai entrar mais tarde hoje. Mas
o que eu quero dizer é o seguinte: o Pai está falando com você, não adianta fugir, não adianta desligar agora aí a EBD Online, não adianta fugir. Se tu está ouvindo até aqui agora, é porque o Pai está dizendo: ei, eu estou contando com vocês, né? Eu quero contar com você, eu preciso. Tem almas que precisam se render aos pés do Senhor, tem almas cativas que estão presas na mão de Satanás, e não adianta, não é só para pastor, não é só para missionário, não é só para evangelista, não, a obra é para todos. Está na hora de acordarmos. Pandemia está aí. Eu falo com a minha esposa, eu sei que ninguém quer morrer, mas eu falo para ela: eu prefiro morrer fazendo a obra do que ficar muitas das vezes com medo e trancado. Tomamos cuidado, sim, a gente está procurando tomar todos os cuidados, sim, a gente evita se expor, a gente usa máscara, mas eu não consigo deixar de fazer a obra simplesmente por causa disso, ok? Ó, a Cláudia colocou aqui: ontem mesmo me deixei ser usada e a pessoa falou que precisava muito ouvir o que eu falei sendo usada. É isso aí, ô Cláudia, é verdade. Cadê? A Mary falou: eita, temos que estar sendo usados. Sim, imagine se você não fala, imagine se eu não falo. As oportunidades, e veja bem, nós não precisamos ter a soberba de achar que somos nós que vamos conversar e vamos convencer, não, quem convence é o Espírito. Às vezes você vai ali, planta uma sementinha, outro vem lá, planta mais uma sementinha, alguém vai lá, rega, né, como Paulo falou, né? Paulo pregou, Apolo regou, mas é o Pai que dá o crescimento. Então ele vai dizer: não é soberbo você achar que eu... Não, eu sempre costumo dizer assim: eu sou apenas um porta-voz, e outros também são, né? Ontem mesmo a gente estava ali numa pescaria com o Fabiano, e a gente fala de Jesus, a gente comenta acerca do nosso testemunho, como eu estava ontem comentando do meu testemunho pro barqueiro ali ontem, mas outro vai lá e vai falar de Jesus, o outro com certeza que Deus vai usar para falar também, e isso tudo vai sendo incutido na mente, né? E a própria palavra de Deus diz que, né, que ele é o martelo que esmiuça a penha, ou seja, mas tem coração duro, coração de pedra. O Pai é o martelo que esmiuça a penha. Você vai pregar, isso é plano de redenção. Você, preste atenção, coloca aqui por favor aí, ó, Silvana, você fala assim, ó: eu faço parte do plano de redenção. Bem, coloca aí por favor: eu faço parte do plano de redenção. Jorge, temos que levar a palavra. Jorginho está falando, e é verdade, né, Jorginho? Jorginho sabe que prega com missões aí fora, nas ruas. Aleluia, é verdade, não podemos perder. Isso aí, Silvana, não podemos perder as oportunidades. Cláudio, Fabiana, eu não sei se é o Fabiano ou Cláudio, eu fico na dúvida. Veio muito peixe na rede, exame de Deus. Ontem a gente conseguiu pegar bastante peixe. Eu tô aqui todo queimado, aqui, todo ardido. Não passei, missionária Débora mandou protetor solar, eu esqueci. Mas foi uma benção ontem, né? Um lazer. A gente quase não sai. Eu não estava falando com a Cláudia mais cedo, há muitos anos que eu não sei o que é viajar, né? Mas quando tem pelo menos esses passeios assim, que o nosso amigo Fabiano nos ajuda aí, foi benção, Manuel também. Isso aí. Você faz parte do plano de redenção. Eu faço parte. A gente precisa incutir isso. A importância que nós temos. Quando eu entendo isso, né, eu faço parte do plano de redenção. Você se inclui. Sabe por que muitas pessoas estão fora da igreja? Porque elas se sentem excluídas. E eu não preciso ser incluído num departamento, eu não preciso de púlpito para me considerar incluído, não. Quando eu entendo que eu faço parte do plano de redenção, eu não preciso de títulos, eu não preciso de cargos, eu não preciso de microfone para falar. Quando eu entendo que eu faço parte do plano de redenção, eu me deixo ser usada, amém? Cláudia colocou ali, não passamos vergonha não, nem o Jonathan, que deve estar aí online também, foi bênção ontem, graças a Deus. Amém? Então, entenda isso. Quando você compreende que você faz parte do plano de redenção, você não vai se sentir excluída, sozinho, né, em grupinho. Esses dias uma pessoa falou assim: não existe. Existe pastor grupinho? Existe, mas cada um vai dar conta a Deus. Eu não preciso ficar insatisfeito com isso não. Vai fazer a obra, né? Vai fazer a obra, ok? Vamos lá, vamos para a revista. Texto áureo, quem não tem a revista, João capítulo 16, versículo 7 ao 13. Coloca aí para mim, por favor, Silvana, Mary. João capítulo 16,
versículo 7 ao 13. Tá? Quem não tem revista pode acompanhar na Bíblia mesmo. Eu vou citar aqui, vou ler para a gente poder interagir juntos. Quem tem revistinha está acompanhando pela revistinha. Eu estou seguindo exatamente o que está na revistinha aqui, tá? Estou adiantando. Isso aí. Celi também falando, que faz parte. Isso aí, vamos lá. Versículo 7, tá? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviarei a vós. E quando vier, olha só, presta atenção aqui, versículo 8, ó. Ele já veio, tá? Isso aqui Jesus está dizendo para os discípulos. Quando o Espírito Santo vier, aí ele vai dizer assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai convencer, crente? Quem vai convencer é o Espírito. Por isso não adianta você querer obrigar, não adianta você querer achar que é só você, não. Você faz parte do plano de redenção, você é instrumento de Deus, como outros são, como o Mary é, como o Jorginho é, como tantos outros que estão aí online, mais de 20 pessoas online, e fazem parte do plano de redenção. Então, ele que convence, tá bom? Entenda isso. Eu mudei muito a minha maneira de agir quando eu entendi isso. Parece uma coisa simples, mas não é. Durante muitos anos, eu sou nascido e criado no Evangelho, mas durante muitos anos eu achava que eu tinha que convencer alguém, que eu tinha obrigação, né, de convencer alguém, de fazer aquela pessoa aceitar Jesus. Né? Meu pai era uma benção, mas meu pai tinha, né, essa frustração que é boa, né, de querer ver a pessoa aceitando Jesus. E durante muito tempo da minha vida eu achava que eu tinha que convencer, né, que a pessoa tinha que aceitar Jesus ali na minha frente, que era eu que tinha que... E eu passei a entender, quando eu passei a entender que quem convence não sou eu, que quem convence é o Espírito, e que eu sou canal e que outras pessoas também são, eu comecei a melhorar bastante, ok? Eu comecei a melhorar bastante. Então, quem convence o homem é o pecado. Do pecado porque não crê em mim, ou seja, o pecado impede, né? Impede, não fecha, vamos dizer assim, cria uma barreira, né, entre Deus e o homem. Né? O que nos afasta de Deus é exatamente o pecado. Então, quando o pecado, na verdade, é revelado, é descoberto da nossa mente, da nossa visão. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, para ver se sai aqui. Quando o pecado ele é revelado, é uma escama, né, que sai dos nossos olhos, da nossa mente. E por isso a importância do Espírito. Eu não consigo acreditar que uma pessoa em sã consciência, com a pessoa com discernimento do Espírito, que ela faça determinadas atrocidades que têm sido vistas, né, nos dias de hoje. Então, é importantíssimo eu entender isso, ok? É importantíssimo eu entender isso. Por quê? Porque o Espírito Santo vai convencer. E aí, quando eu falo isso, essas atrocidades, por isso que o Espírito Santo convence assassinos, prostitutas, viciados, né, bandidos, traficantes. Por quê? Porque o Espírito Santo quem convence. Quando a gente fala assim, meu Deus, é muito difícil esses homens... Só um minutinho, tá? Deixa eu jogar aqui, ó. Quando eu entendo isso, né, eu passo a perceber que, na verdade, essas pessoas, elas são convencidas pelo Espírito Santo, ok? Quantas vezes eu ouvi do irmão, você ainda foi converter seu marido? Não. Ele respondia, a minha parte, exatamente. O Espírito Santo, ele tem esse papel, né, de convencimento. E é ele quem convence. Troca aqui, por favor, água dentro. Tive que jogar um spray aqui que estava... Amém? Então, eu entendo isso. Como é que pode uma pessoa tão má
se converter, né? É o Espírito Santo. Amém? Desculpa eu tive que falar aqui. Então, como é que eu posso, na verdade? O Espírito Santo. Quem convence essas pessoas? O Espírito Santo, né? Ah, mas é muito ruim, essa pessoa não tem jeito. Não, para Deus tem. Qual é o nosso papel? O nosso papel, na verdade, é justamente a gente ser usado pelo Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo será julgado. Né? Ou seja, a gente precisa crer, né, que o Senhor há de vir julgar a sua igreja. E aí é que está a questão, né? Eu preciso, na verdade, ser instrumento de Deus para quê? Para que essas almas, essas vidas que hoje estão nas mãos do inimigo não venham ser depois condenadas, ok? Só para os irmãos entenderem, eu vou acelerar um pouquinho aqui agora por causa do horário. Ainda tenho muito vos a dizer, mas não podeis suportar agora. Mas, aí olha só, quando vier, Jesus estava falando, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando eu creio que o Espírito Santo, ele veio, né, ele na verdade vai me convencer a... Quando eu creio que ele veio, o Espírito Santo na verdade me impulsiona a ir até essas pessoas, ok? Deixa eu ver aqui, o Edson faz, Deus é especialista em transformar a vida. É isso aí, Edson é um testemunho, né, Edson? Né? Vamos lá, orei por muitos anos pela vida do Fabiano, mas através das minhas através da minha busca, o Espírito Santo convenceu. Isso aí, hoje meu amigo Fabiano está na presença, uma bênção, amém? Edson, assim como Edson, quem aqui, vamos lá pessoal, vamos interagir, quem aqui pode dizer, conhecer uma pessoa muito difícil, que você imaginava, não precisa citar nome não, tá gente, nem marcar aqui não, por favor, só pra gente interagir aqui, quem aqui já conheceu alguém que você achava que dificilmente iria para a presença do Senhor, que iria aceitar Jesus, e que hoje você conhece e sabe que ela está caminhando na presença do Senhor? Não precisa ser da nossa igreja não, de qualquer lugar, aqui internacional. Quem conhece aqui alguém que você olhava para aquela pessoa e falava assim, nossa, essa pessoa aí não tem jeito, ou alguém que você conhece e que você falava, essa pessoa aí só Jesus, e hoje essa pessoa está na presença do Senhor? Me responde aí, por favor. Nós vamos falar sobre os objetivos desse estudo hoje aqui, tá? Quem aqui conhece? Vamos lá, pessoal, tem mais de 20 pessoas aqui. Não é possível que ninguém conhece. O Edson já é um aqui. Aí eu falar, você colocou o Edson. Eu mesmo. Eu já ia falar de cara. Um aqui tá online. Presbítero Marcelo. Ah, tá todo mundo colocando eu mesmo? Presbítero Marcelo também é um testemunho forte, né? Do que Deus fez. Mas ninguém conhece mais ninguém. Ô, Jorginho, eu sou o melhor. Ah! Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. É verdade. A gente tem aqui na própria live. Agora vocês me pegaram, viu? Caramba, Edson, Presbítero Marcelo e Jorginho me pegaram aqui. A gente tem na própria live aqui pessoas que nós poderíamos considerar que eram impossíveis, né, de ver na presença do Senhor. E hoje não só estão na presença do Senhor, mas são 3 aí homens de Deus que são extremamente usados pelo Senhor. Conheço e meu esposo ganhamos para o Senhor. Isso aí, Cláudia falou que também conhece. Silvana também botou o mesmo. Vocês fizeram pegadinha comigo, vocês se uniram para fazer pegadinha comigo, né? Mas é verdade, a Silvana fala como ela, um pouquinho de como ela era, foi Jesus, é bem que eu já passei a conviver com a Silvana transformada, né, Silvana? Glória a Deus por isso. A Cláudia colocou, uma pessoa que pelos olhos dos homens era impossível, mas Deus apertou. É isso aí, Cláudia, né? E vocês têm sido instrumento muito bom. Antes também, Karine, puxa, fui surpreendida com uma mensagem de uma amiga que trabalhando comigo, falava muito de Jesus para ela. Esses dias ela me mandou a mensagem, mensagem no Face, aí, glória a Deus, tá vendo? Você plantou a semente lá, né, Karine? E hoje essa pessoa está na presença. É isso aí, gente, ó. O Espírito Santo tirou muito carrapicho de mim. Mary coloquei que o Espírito Santo tirou muito carrapicho dela. É verdade, né? Eu creio, Jorginho, eu sou um deles, isso aí. Conheço sim. Marcilene, conheço. Marcilene, glória a Deus, Marcilene, quero te ver lá. Fiquei feliz de você estar no culto lá. Deixa eu ver aqui, acho que eu apertei errado.
Foi. Eu que apertei aqui, fui errado. Marcelene, Silvana, eu sei de onde ele me tirou e às vezes eu nem acredito. É verdade. Tá? Agora o pessoal começou a interagir legal. Marcelene, conheço. Carlos também conhece. Carlos também é outro, né, Carlos? Mais um também. Gente, aqui a live tá cheia de pessoas que eram só Jesus na causa antes de aceitar Jesus. Eu fui aqui falar de se conhece alguém e aí virou pegadinha aqui, né? O pessoal começou a colocar assim mesmo. Mas eu sei que vocês conhecem outras pessoas aqui e muitos dos que estão é verdade aqui. Você que chegou agora na live, a nossa live agora já tem quase 30 pessoas. A gente está começando a nossa live 9h30, tá? Acabou que na semana foi muito corrida, tivemos essa perda, como eu falei aí. Então eu esqueci de divulgar, né? Eu estou muito distante um pouquinho das redes sociais, vou voltar aí, porque eu estou com algumas coisas, muitos projetos, muitas coisas particulares que eu estou desenvolvendo. Tem uma obrazinha que a gente está tendo que fazer aqui também. Daisy chegou agora, então a partir de hoje, né, a nossa live vai ser às 9h30, tá? De 9h30 às 11h. O Edson colocou que como se muitos que não tinham jeito para honra e glória de Deus estão na presença. Edson, né, vira e mexe, sei lá, 30%, 40% aí dos irmãos lá na igreja vão através do Edson, quase 50% Edson, Jorginho, Cláudia, Fabiano, tem uma galera aí que... Marcelene hoje vem estar com... Aí, Marcelene, o pessoal já está te convidando aí já, para não dizer intimando. A Adriana Correia e o nosso irmão Rafael, Deus abençoe. Os olhos humanos vêm apenas para uma lâmpada apagada. Os olhos... Cadê? Fugiu aqui. E os olhos de Deus vêm em todo foco. Isso aí, vem para iluminar. A palavra se diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E agora descarregou mensagem. Estou tentando ver aqui, ó. A Jéssica conhece, pastor, ele já casou com... Vocês estão fazendo pegadinha, né? A Jéssica falou que conhece e está casada com um deles. É verdade, Deus transforma. Os ônibus humanos vêm. Eu também conheço, basta querer ter forças. Glória a Deus, Mary, Marcelene, conheço. Saiu errado. Amém. Mas é isso, tá? Então, nós conhecemos. Tem vários online aqui conosco hoje que são testemunho de quem era no passado, né? De transformação. Isso é gratificante. Muitos de vocês eu conheci, alguns de vocês, né? Muitos não, mas alguns de vocês eu tive a oportunidade de conhecer antes. O Jorginho, por exemplo, é um deles, a Angélica, sua esposa, né? O Edson, a foto dele de estudo, né? Já publicou aí a foto algumas vezes. Eita glória, ó, o Edson falou que já tem família marcando o gabinete. Então vamos lá, gente, para a gente poder avançar aqui, porque eu falei que agora 11 horas tem que acabar. Eu já falei que 11 horas, de preferência até uns minutinhos antes a gente está orando. Então eu não posso agora furar. Estou começando mais cedo, a gente tem uma hora, meia hora a mais, né? Mas eu não posso aí furar com vocês agora, né? Hoje é a tua esposa, né, Angélica, Jorge falando. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele ajuda a desenvolver o ensino. Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo, esse é o objetivo. Como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. A revistinha às vezes usa umas palavrinhas difíceis, né? Vocês sabem que eu gosto de falar de uma forma bem mais simples, né? Vamos lá. Na introdução ele vai falar, eu já li aqui, então eu não tenho como, na verdade, com vocês, ler a revista toda, tá? Então eu vou falar sobre os tópicos principais. O Espírito Santo como promessa, a salvação da humanidade foi um projeto de Deus. Então, a salvação do homem, ela é um projeto de Deus. E durante, na verdade, esse plano de salvação, né, nós sabemos que, primeiramente, Jesus veio, né, como o nosso Redentor, e depois, né, dentro desse processo, o próprio Jesus, ele, na verdade, vai deixar claro que quando ele fosse, né, que era necessário morrer, ressuscitar, e quando ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria. Então, o Espírito Santo, dentro desse papel, ele tem um papel de continuidade, amém? Dentro desse plano, dessa promessa, o Espírito Santo, ele tem um papel de continuidade. E o interessante disso, desculpa, alguém tentando ligar aqui. O interessante disso é que dentro desse plano de salvação, de continuidade, né, agora ela é até a volta de Jesus, né? Ou seja, Jesus agora deixou claro que até que ele voltasse, o Espírito Santo passaria a atuar, ok? Então, até a volta do Senhor Jesus,
o Espírito Santo ele vai estar dentro desse processo de continuidade, ok? Então vamos lá. Havia a promessa messiânica, e a promessa existe porque existe um plano. Um plano não é um plano qualquer. Ou seja, esse plano que a gente está falando não é aqueles planos que a gente idealiza de qualquer maneira, não. O plano de salvação que o Pai, a Trindade, como diz aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, vamos dizer assim, idealizaram, ele é um plano perfeito. Tá? Coloca aqui para mim, por favor, alguém. O plano de salvação é um plano perfeito. Coloca aí, por favor, enquanto eu bebo uma aguinha. Entenda isso. O plano de salvação ele é um plano perfeito. Nós, às vezes, elaboramos planos. Né? Mas, muitas das vezes, os nossos planos, às vezes, eles têm uma série de falhas, né? Que muitas das vezes acaba ocasionando de nem conseguirmos concluir. Agora, entenda isso. O plano de Deus, isso aí, o plano de salvação, ele é um plano perfeito. E por que ele é um plano perfeito? Porque esse plano envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade idealizou o plano. E cada um deles, né, idealizou, dentro desse plano, tem, né, vamos dizer assim, tem a sua a maneira de agir, de atuar. Dentro desse plano, cada um tem o seu papel. Né? Agora eu lembrei a palavra que eu queria falar aqui. Cada um deles, por isso que é a Trindade, por isso que nós acreditamos na Trindade, porque cada um deles, dentro desse plano perfeito, tem o seu papel de atuação. Né? Obrigado, Silvana também colocou aqui, outros colocaram também. O plano de salvação ele é um plano perfeito. Primeiro, porque ele foi idealizado e, olha só, o plano perfeito. Por que o plano é perfeito? Porque ele foi idealizado, ele está sendo elaborado e executado pela Trindade, tá? Ou seja, a Trindade criou, elaborou, desenvolveu, né, esse plano de salvação. Ou seja, eles não foi um largado qualquer, não. O plano de salvação ele envolve a Trindade. Então, quando envolve a Trindade, é perfeito. Tudo que é a Trindade, quando Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, ele criou o céu e a terra, ele criou, né, todas as coisas, e todas as vezes que termina a criação, o texto vai dizer que viu Deus que era bom. Por quê? Porque no início do façamos, né, da Trindade, a Trindade estava envolvida. Então, quando a Trindade está envolvida com algo, esse algo, ele é perfeito. Quando Deus criou o homem, né, e ele viu que o homem era bom, que era a criatura mais maravilhosa que ele tinha criado, essa criação faz parte da Trindade. Por que a medicina, tem gente aqui que eu sei que é da área de medicina, quando você estuda o corpo humano, Karine, se eu não me engano, a Karine está aí, mas não sei se a Monique está aí também, Rafaela está aí, as nossas irmãs aí envolvidas com a área de medicina. Quando você estuda lá, se eu não me engano, me corrijam se puder, se eu estiver errado, por favor, Karine ali, eu acho que é anatomia, né, isso que estuda ali, se eu não me engano, as partes do homem, né, do corpo. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, não tem problema não, que eu não sou médico, né, nem estudei enfermagem, nada disso. É isso mesmo, anatomia, não é isso? Quando você estuda isso, embora eu não me aprofundei como elas, mas quando você estuda, você vê que é muito perfeito. A criação de Deus é algo perfeito. Você, preste atenção nisso aqui, você é uma criação perfeita da parte de Deus. Né? Os órgãos funcionando ali entre si. Olha só, isso eu estou falando de uma coisa que a Trindade criou, que é o plano de Deus. É isso aí, ela colocou, estou no corpo humano, anatomia, viu? Não estou tão mal assim não. Então, essa perfeição é só uma demonstração do que Deus é capaz de fazer. Por isso que nós somos surpreendidos. Por isso que essa pessoa que às vezes a gente olha e fala assim, misericórdia, essa aí, só Jesus na vida dela e só Jesus mesmo. Por isso que pessoas que a gente olha e às vezes não acredita que essa pessoa possa ser alcançada por Deus, né? A pessoa, o Espírito Santo vai lá e convence, porque é algo tão perfeito, né? A atuação do Espírito é algo tão perfeito que, como foi colocado, como a Karine falou aqui com relação com o corpo humano,
tudo se encaixa lindamente ou perfeitamente, exatamente assim, Karine, né? As coisas de Deus, que a atuação do Espírito, preste atenção nisso aqui para você entender, né? Isso aqui é muito importante para a gente entender isso. A atuação do Espírito dentro desse plano de redenção, ele é tão perfeito que é algo maravilhoso, é algo que nos assusta, né? É algo, por isso que você, preste atenção aqui, eu quero que você entenda isso. A aula, o propósito principal da aula é isso, é você alcançar isso. Deus é tão perfeito que ele não precisa de pessoas perfeitas, tá? Deus é tão perfeito que ele não precisa de pessoas perfeitas. Ah, pastor, que... Exatamente. Se Deus precisasse... Pensa bem, se Deus precisasse de pessoas perfeitas, né, ele me chamaria? Chamaria alguns de nós que estamos aqui? Dificilmente. Por quê? Porque embora sejamos uma criação perfeita de Deus, o pecado, como no Éden, né, nos tirou essa essência total. Somos criatura perfeita de Deus. Planos, eu estou com uma mensagem para trazer aí, qualquer dia desse. Criação perfeita de Deus. Porém, o pecado tirou de nós essa essência total da perfeição de Deus, né? Ou seja, por isso precisamos vencer o pecado todos os dias da nossa vida. Porque embora sejamos criação perfeita de Deus, o pecado muitas das vezes acaba nos afastando dessa essência, né? E aí eu vou colocar mais ou menos para a gente poder entender, o pecado é como se fosse uma doença na anatomia, né? Esse corpo humano perfeito, como eu coloquei ali na anatomia, quando você tem uma doença, né, algum sintoma, aquilo que era perfeito funciona de uma maneira imperfeita. Seria assim, Karine, quem tiver aí, a Rafaela, me ajuda aí. Quando você estuda e você vê ali alguma enfermidade, alguma doença, essa perfeição, esse encaixe perfeito, né, que a Karine comentou, lindo ali, ele acaba ficando uma coisa ruim, porque houve ali algum tipo de atuação de uma enfermidade, uma doença. Então o pecado é como se fosse isso. O pecado tira essa perfeição, esse encaixe perfeito, né? Por isso a importância de nós buscarmos ao Senhor. Por quê? É como se fosse o tratamento, é como se fosse o médico. A Rafaela colocou aí, exato, né? Exatamente. O pecado é como se fosse essa doença que tira essa perfeição, essa coisa maravilhosa que é o nosso corpo humano, né? Então, essa atuação do Espírito, não se preocupa não, porque eu não vou me prender só à revista não, viu? Quem não está acostumado ali, eu estou aqui falando, mas eu preciso trazer aqui o que o Espírito Santo coloca dentro de mim para vocês, tá? Então, entenda isso, você é perfeito. Da mesma forma que uma doença, né? Uma pessoa que às vezes, por uma má alimentação, né? Às vezes por alguma anatomia, não anatomia não, mas alguma coisa que veio, né? de algum estrago causado externamente, né? Um acidente, tira essa perfeição, né? Mas a essência, na verdade, nossa é perfeita, ok? A Rafaela colocou aqui, igual quando uma pessoa está apresentando febre, sinal de uma infecção. Exatamente. E a febre, né, ela é um sinal, né? Então a gente pode classificar, Rafaela, a febre como também algumas coisas que começam a acontecer na nossa vida e que talvez são como essa febre, que sinalizam o nosso pecado, né? Que sinaliza essa falta de perfeição diante de Deus, né? O pecado é assim, o pecado não é uma coisa que é consumado, né? Uma vez consumado gera morte, mas o pecado muitas vezes ele procede ou vem depois de alguns sintomas, não é isso? Então, perfeito, a observação assim não é diferente da nossa vida espiritual. Exatamente, perfeito o comentário da Rafaela. A gente precisa observar isso. O pecado, na verdade, ele é o resultado. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. O pecado, ele é o resultado de falhas, tá? De falhas que vinham acontecendo na nossa vida espiritual, ok? Exatamente. A febre é um sinal que algo já está errado. Exatamente, ou seja, já é um alerta mais, vamos dizer assim, mais grave, né? Como eu poderia dizer. O próprio Senhor nos ajudando porque Ele nos ama. Exatamente. Então, Deus usa os profetas para falar conosco, Deus usa a própria palavra. Muitas das vezes, quando você para e o Espírito começa a falar contigo, seja através da palavra dos louvores, né? Deus purinho, Cláudia colocando aqui, amém.
nos mostrando exatamente. É Deus, né? E é esse alerta que a gente precisa, né? Por isso que eu gosto de EBD, de estudo, porque a gente tem essa liberdade de falar, né? A gente está hoje aqui para 25 pessoas nesse momento aqui vendo, mas eu sei que muitas pessoas acabam vendo depois também. Eu gosto de que vocês acompanhem ao vivo, porque a gente pode aí fazer essa interação. Quem vê depois, infelizmente, não pode, às vezes, interagir tanto como quem está ao vivo conosco, às vezes, interagindo, né? Então, entendeu isso? Deu para entender? O plano de Deus, ele é um plano perfeito, ok? 2. Há uma diferença na antiga aliança do Espírito antes do Pentecoste, ou seja, nós temos aí duas alianças, né? Diferentes, uma antes de Jesus e outra depois de Jesus. A antiga aliança foi feita com Israel, com a nação eleita, porém falharam, né? Não foi Deus que falhou, né? Foi o homem que falhou, ok? Então, nós estamos diante de duas alianças, né? Uma feita anteriormente, né, no Antigo Testamento, que o Senhor fez lá atrás, né, através de Moisés, e outra aliança feita através de Cristo, né, de Jesus Cristo. Então, essas duas alianças. O próprio Jesus, tá? Eu tô evitando abrir alguns textos, mas eu estou citando alguns aqui para vocês, para a gente poder ganhar tempo. O próprio Jesus, na noite em que foi traído, no relato da Santa Ceia que você vai ver, ele vai dizer que ele pega o pão e diz, olha, o pão representa o corpo de Cristo, meu corpo que será entregue. O sangue representa o sangue de uma nova aliança, né? Ou seja, ele estava deixando claro aqui que agora ele estaria fazendo uma nova aliança. Então são duas alianças, uma do Antigo Testamento, que o próprio Deus fez com Israel, e outra que Jesus fez, né, trazendo aí a Trindade para dentro da nossa vida, ok? Então essas são as duas alianças. Ou seja, a aliança, ela faz parte do plano de Deus. Eu posso fazer parte do plano fora da aliança? Não. Infelizmente não. Você só faz parte desse plano de redenção, de salvação, se você, presta atenção aqui, né? Se você já fez uma aliança com o Senhor, ou reatou a sua aliança, ok? Esse plano perfeito, ele só funciona, preste atenção aqui no que eu estou dizendo para você, esse plano perfeito de salvação, de redenção, só funciona para quem faz uma aliança com o Senhor. Então, se você ainda não fez uma aliança, faça uma aliança. Se você estiver assistindo aqui, ou vai assistir posteriormente, quer fazer parte desse plano perfeito de salvação, de redenção, então faça uma aliança. Ou, se você se afastou, reata a sua aliança, ok? O próprio Jesus vai dizer isso, que quem não come do meu pão e nem bebe do meu sangue, né, não tem parte para comigo, ok? Então, preste muita atenção nisso, ok? Vou dar essa pausa aqui para a gente poder falar sobre isso, ok? Então, a aliança hoje é a aliança que Jesus fez através da cruz do Calvário, né? A Adriana colocou aqui, quando o corpo humano está com problema, outros órgãos também são tratados porque não venham padecer. É isso aí. Quando um órgão sente, todos os outros acabam também, muitas das vezes, tendo reflexo, né? Por quê? É o que ele colocou ali. Um órgão está interligado ao outro, ok? O Espírito Santo, qual é o papel dele agora, dentro desse plano de salvação? Consolar, ensinar, guiar, né? Esse é o papel. O papel do Consolador é o que a gente viu no versículo 7 de João, né? Todavia vos digo que verdade, convém que eu vá para que o Consolador, para que eu não for o Consolador vir e ser enviado a vós. Então, a gente viu lá atrás, quando a gente leu lá em João, quem não pegou aí, João 16, do 7 ao 13, ok? Então, o papel do Espírito Santo é, um deles, consolar, né? É aquele momento que muitas vezes eu e você precisamos, né? Como Abraão no Antigo Testamento, né? O próprio anjo do Senhor vai até Abraão. Por quê? Porque viu que Abraão estava triste. E eu estou falando de Antigo Testamento. No Novo Testamento, a mesma coisa. Quando o Paulo e Silas estavam na prisão, né, presos lá, o Espírito Santo foi lá, não só consolou eles, mas tirou eles de lá. Então, olha só como é que o Espírito Santo age. Ensinar
né? O Espírito Santo, ele é, dentro da própria figura, né, da Trindade, aquele que nos ensina. Então, aqui eu aprendo uma coisa: eu só tenho condições de aprender. A Bíblia diz o quê? Um versículo muito citado aí pelo presidente, né, hoje: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse ensino vem daquilo que o Pai proporcionou para nós, ok? Deu para entender aí? E eu preciso conhecer o que? A palavra, ok? Então ele veio para ensinar. Ensinar o quê? Né? Ou seja, ensinar um modo, né? Eu estou lendo um pouquinho daqui a revista, o modo de como as coisas, olha só, irão funcionar. Ou seja, dentro desse plano tem o desenvolvimento, não é isso que eu falei? Então qual é o papel do Espírito nesse desenvolvimento? É justamente aí ensinar como vai ser, qual é a vontade de Deus dentro desse plano, qual é a vontade de Deus para o teu ministério, qual é a vontade de Deus para a tua casa, qual é a vontade de Deus para a tua família. Dentro desse plano de desenvolvimento, o Espírito Santo, ele tem esse papel de trazer a direção, como eu falei aqui, que o bispo fala, né? Mostrar ali de maneira, né, qual é o comando, né, o que você tem que fazer, a hora, porque olha só, não basta saber o que tem que fazer, você precisa saber a hora que tem que fazer. Não adianta eu querer fazer as coisas toda hora do mesmo jeito, que não funciona. Esse é o papel do Espírito, né? Por isso que, às vezes, até para falar algo, a gente tem que ter o discernimento do Espírito, qual é o momento para falar, quando dizer, como agir. Você não imagine, toda hora, eu costumo dizer, se o Espírito Santo me impulsiona para algo, né, é para mim. Eu vejo muita gente, às vezes, que o Espírito Santo impulsiona ele ou ela a fazer algo, e aí ela quer passar a responsabilidade para outros. Não, se o Espírito Santo te deu a responsabilidade, faça. Agora, se o Espírito Santo falou para você, de fato, contar com alguém, conte com alguém, ok? Mas não tenha medo não, nem seja uma pessoa medrosa. Se o Pai falou que é com você, faça. Quem vai te capacitar é o Espírito, né? Exatamente, acabo de colocar, é ficar atento ao comando do Pai. O outro papel aqui é o de ajudador, né? O Romanos vai dizer, né, abra sua Bíblia aí, por favor, vamos lá. Não está aqui na revistinha não, mas olha só o que diz Romanos capítulo 8. Eu gosto muito desse texto. Romanos capítulo 8, eu vou colocar aqui. Está na hora desse espírito de covardia que muitas vezes atinge alguns de nós, né? Vamos lá. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, vai dizer assim, olha, do 14 ao diante: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estar em temor ou com medo, tá? Acabou esse tempo de medo na sua vida, em nome de Jesus. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele perecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Estou lendo rápido aqui, mas é lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 4 até o versículo de número 18. Tá? Eu sei que eu estou lendo rápido, tem gente que não gosta, né? Mas só para você entender, eu li do 14 ao 18. Então, acabou. Você precisa determinar a tua vida. Acabou na minha vida o tempo de medo. Acabou o tempo na minha vida de covardia. Você tem que declarar para você mesmo, em nome de Jesus, eu quero ser usado, eu quero ser usado, em nome de Jesus. Eu não vou ter mais medo de falar, eu não vou ter vergonha mais de falar, eu quero ser um instrumento de Deus. O Espírito Santo aí, não adianta a gente ficar aqui, são 12 aulas, se eu não estiver enganado, e a gente ficar 12 aulas aqui falando para você acerca do Espírito Santo, se você não tomar atitude nenhuma, se nada daquilo que a gente falou aqui você colocar em prática. Deixa, como a Nastubiandequerda, se você colocar uma coisinha aqui em prática, você já vai ver a mudança, a transformação que o Pai vai fazer na tua vida, e você vai ver outras vidas sendo transformadas através de você. Acabou. Diga hoje para o teu adversário, para Satanás: acabou o tempo de covardia na minha vida hoje.
Acabou esse tempo de medo. Tem que acabar isso hoje em nome de Jesus. O papel do Espírito Santo está aí. Não sou eu que estou dizendo, é o Espírito que está dizendo hoje para você. Acabou, tira esse medo hoje. Tira essa covardia hoje da tua vida. Essa coisa de ter medo de errar. Eu vou falar aqui em outros vídeos, até fora do EBD, eu estou querendo fazer alguns vídeos aqui para você. Acabou, errar faz parte. Preste atenção nisso. Bem, só erra quem está ali fazendo, quem está desenvolvendo. Agora, quem tem a direção do Espírito, a probabilidade de errar é menor. O que eu não posso é ficar acovardado. Se você errou, dobra o teu joelho no chão, peça perdão ao Senhor, recomece se for necessário. É importante reconhecer o erro. O problema não é errar, o problema é você não reconhecer o erro. Tem muita gente, eu erro também, como? Só Deus sabe. Mas é a gente dobrar o nosso joelho e reconhecer o erro. Não é você ficar o tempo todo cometendo o mesmo erro, não é isso. É quando você errar, quando você falhar, quando você se sentir. Moisés estava assim, parou diante do mar, não sabia mais o que fazer, ficou ali, eu creio, por um tempo olhando para o mar, o povo de Israel murmurando atrás, vamos morrer, Faraó se aproximando, até que veio no estalo, ele começou a clamar a Deus e o Pai falou com ele, deu a discernimento, deu a direção, falou: Moisés, toca nas águas, Moisés. Deus não falou: Moisés, pega um monte de baldinho aí, Moisés. Não, manda o povo soprar, manda o povo passar a mão na água. Não, a única coisa quando Moisés, aleluia, clamou o Senhor, que ele falou: toca nas águas, não foi nada desesperador, nada difícil, ele tocou. E o restante, deixa eu dizer uma coisa para você aqui em nome de Jesus, o restante é com Deus. Tem coisa, o que Deus, o que Deus está pedindo de mim, de você, requerendo de mim, de você, é pouco. Deus só falou para Moisés: Moisés, toca na água, que o resto é comigo. Deus está dizendo: seja só usado pelo Senhor e deixa que o resto é dele, seja instrumento, fale aquilo que Deus mandou falar, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Talvez seja coisa pequena, talvez seja só arrumar a igreja, talvez seja só auxiliar alguém, aleluia, eu não sei, mas esse pouquinho que você vai contribuir vai ter um peso imenso para Deus, aleluia. É assim, esse pouquinho é o que Deus quer. Ainda que você não saiba fazer agora, cole com alguém. Eu sempre falo isso na igreja, não tenho vergonha de dizer. Eu andei com muitas pessoas com experiência do meu lado. Até hoje, a gente observa o que as pessoas mais experientes, as pessoas que estão trazendo coisas novas. Não é vergonha você aprender, não é vergonha. Aleluia. O que não pode é ficar o medo te impedindo de fazer. Errou. Pastor, mas alguém critica. Desculpa a expressão, deixa quem quiser criticar, vai dar conta a Deus. É mais fácil Deus cobrar de quem está te criticando, se você está tentando acertar, do que você que errou. É assim. Errou, volta lá. Não é para você, desculpa a expressão aqui, mas quem me conhece sabe, não é para você ser sem vergonha, não. Para ficar fazendo coisas o tempo todo errando, não é sem vergonha não. Mas se você está caminhando, está com dificuldade, está tropeçando, até Deus colocar você, quanto mais você buscar, quanto mais você se colocar à disposição, Deus vai te colocar no prumo, Deus vai acertar, Deus vai consertar tudo, mas você precisa fazer, você precisa querer, você precisa entender que a pessoa do Espírito Santo, ela preside a tua vida. Não adianta só você ouvir, se encher. Está na hora daqueles que são servos do Senhor, está na hora daqueles que são instrumentos de Deus, se colocarem, perderem esse medo, né? Perderem. Tem vergonha de falar, vai lá e fala. Mas a pessoa não vai querer me ouvir, fala. Mas eu já falei uma vez, continua falando. Eu já convidei uma vez, continua convidando. É isso que Deus quer. Quantas pessoas que eu conheço e que as pessoas falam assim: pastor, ganhou para Jesus, mas só Deus sabe quanto tempo a gente ora, e às vezes tem pessoas que nem sabem, mas você está orando, pastor, mas e aí a pessoa nem vai saber que eu estava lá. Não é isso que Deus quer, preste atenção nisso, né? Tem pessoas que se gabando de que pessoas aceitaram Jesus. Nem quando eu prego, eu tenho plena consciência disso. Pregador que não tem consciência disso é porque já deixou a soberba invadir. Não é porque eu preguei e uma alma aceitou Jesus. O processo até aquela alma chegar até ali à frente, é muito grande. São pessoas que estão orando por elas, chorando por elas, jejuando, passando noites em claro, muitas vezes subindo um monte. Então tu acha que eu vou achar porque eu preguei, alguém aceitou Jesus, foi ali na frente e foi por causa de mim? Que isso? Está cheio de pessoas soberbas por causa disso, né? Não é o processo até uma alma ir à frente, é muito grande. Não é porque só foi ele, não é porque
eu preguei, não é porque eu ministrei, não é porque eu fiz o convite, não é porque eu trouxe uma boa palavra ou eu louvei. Não, o processo até aquela pessoa ir à frente vem de muito antes. É muita oração, é gente orando, jejuando, clamando, convidando até aquela pessoa tomar a decisão de ir à frente. Então não importa, pastor, hoje eu não tenho a oportunidade de pregar, mas convida alguém. Edson está aqui, é testemunho disso, Jorginho está aqui, Cláudia está aqui. Quantas famílias que estão hoje congregando conosco, porque foram convidadas por alguém, o bispo trouxe, a bispa trouxe, o Luiz trouxe, a Mary levou, né? Estou citando alguns aqui, para não dizer outros. Alguém teve um processo, alguém teve uma contribuição, e isso é suficiente, isso basta. A alegria quando eu vejo alguém aceitando Jesus depois que eu convidei, mesmo quando é outro pregador pregando. Tem gente que é soberbo, né? Não para com isso, né? Faça a tua parte. Faz a tua parte. Preciso terminar aqui, né? Estou entrando na reta final, gente, 10h47, né? O que eu vejo isso, eu fico muito triste, irmãos. Eu fico muito triste, né? Pessoas soberbas achando que não, você fez o convite, mas e outras pessoas que já vinham orando, né? Para que aquela pessoa fosse para a igreja. Nem presta atenção nisso, né? A gente precisa crescer. Lembra que eu falei no início? Maturidade espiritual. Presta atenção nisso. Maturidade espiritual, né? É isso aí, Cláudia, falou perfeito agora. A honra e a glória é do Senhor. É isso que eu sempre falo, né? A honra agora, quando eu entendo isso, né? Aí eu vou saber. Eu não preciso ser especialista naquilo que eu faço. Tem muita gente que é especialista. Estava comentando com a missionária Débora, não vou citar o nome aqui por causa de uma questão ética, mas eu falei, uma pessoa famosa, eu falei assim, pô, uma bênção cantando, mas a unção, às vezes você fica assim, será que, cadê, né? E aí, falando de questões meramente comerciais, né? Ou seja, pessoas que talvez, não quero julgar, foi como eu estava falando com ela, que às vezes já venderam há muito tempo o seu ministério, né? É a transformação da mente, como a nossa bispa Naira, graças a Paz, bispa, né? Falou aqui, é essa mente transformada. A mente transformada é assim, ela não pensa simplesmente nela, ela não age da maneira que ela quer, né? A mente transformada pelo Espírito, ela se deixa levar, ser conduzida pelo Espírito. É diferente. Quando a mente ela é transformada, conduzida, eu não preciso, não importa quem está pregando, dirigindo, quem está cantando, quem está fazendo, quem está falando, quem está trabalhando, não importa. A mente transformada pelo Espírito, ela deseja o Pai, ela deseja o Abba, ela quer que o Pai trabalhe, ela fica feliz quando alguém vai lá, mesmo quando ela não foi ela que estava ministrando, que convidou, mas quando ela se alegra quando a alma se rende, coisa maravilhosa, né? Às vezes tem pregações que às vezes você está tão cansado, que às vezes tem assim, quem falar que não é mentira, que às vezes você chega na igreja tão cansado, que a palavra do Senhor ela te alivia, mas você só fica com aquele refrigério, às vezes você não conseguiu nem dar glória, aleluia, está tão cansado, mas quando você faz o apelo, almas aceitam Jesus, é maravilhoso, né? Você vê isso, pessoas sendo usadas por Deus, né? A transformação, isso aí, amém? Preste atenção nisso, deixa eu correr aqui para a gente finalizar. Né? O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, outro recadinho para você aqui. Para de julgar. Né? Para de julgar. Para de julgar. Fulano já tá quando ele já vai para o inferno. Não, para de julgar. Você é juiz? Eu sou juiz? Eu não sou. Uma coisa é a gente falar a verdade, tá? Tem pessoas que confundem julgamento com falar a verdade. Você falar a verdade é a nossa obrigação, é compromisso, né? A questão é que as pessoas confundem julgamento. Fulano não tem jeito. Não tem jeito para quem? Para você. Para Deus tem. Ué. Jorge, poxa, terminar, tá bom. Jorginho, hoje não. Hoje eu comecei mais cedo, 9h30 agora, para terminar 11 horas. Não vem com essa história de passar não, que a gente deixa para domingo que vem, Reinaldo tá com a gente aí, mas hoje tem que terminar, né? Então, aprenda isso, né? Aprenda isso. Eu quero que se algumas pessoas, né, das que estão aqui, a gente teve quase 30 pessoas aqui, chegamos a ter 29. Se pelo menos uma partezinha das pessoas que verem depois ou agora, seja lá o que for, assimilarem isso que a gente está aqui hoje ministrando pelo Espírito, nossa, isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, na tua casa, na tua igreja, no nosso ministério, no ministério na qual você faz parte. Se você não é do nosso ministério, você não tem noção disso, né?
a alegria que dá quando alguém aceita Jesus. Eu não estou preocupado se foi Cláudia, se foi Jorginho, se foi o Edson, se foi o bispo, se foi o visitante, quem trouxe, não importa. O importante é que o Espírito Santo trabalhou e almas aceitaram Jesus, ok? Então não tem essa história. Para com isso, tem gente que é assim, né? Quando você vê isso, eu creio que aqui não tem no nosso meio esse tipo de pessoa, mas quando você vê alguém assim, toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado com esse tipo de pessoa, que ela acha que é ela que tem que fazer, que é ela que tem que convencer, ok? Então, o Espírito Santo é ele que reprova. Se tiver alguém que vai reprovar, é o Espírito Santo. Qual é o teu papel, pastor? Então, é falar a verdade e orar. Tá vendo que alguém está no erro? Pode ser quem for, pode ser até o ministro. Se você entende que o Espírito testificou no teu coração que ele está no erro, vai orar por ele. Se o pai te der a oportunidade de falar, fale, mas não condena não. Bem, mas fala a verdade. Tem muitos líderes também que, me desculpa a expressão, estão assim em vergonhice, porque às vezes também falta pessoas que falem a verdade para ele também. Agora, até para falar a verdade para alguém, você tem que ter a sabedoria, você tem que saber como falar, né? Expor. As pessoas às vezes não gostam de ser expostas. O pastor às vezes fala algo, o bispo fala algo no púlpito, aí já acha que está falando dele, né? Mas se ele pode falar às vezes por detrás, pode falar na casa de alguém, acerca do líder, acerca do pastor, acerca do dirigente, né? Lá em cima acha que está jogando direto, mas fora, né, infelizmente tem. Aqui não tem isso, mas infelizmente a gente sabe que funciona assim às vezes, né? Tudo tem jeito para Deus. É isso aí, Marcelino. Para Deus não tem esse negócio de não ter solução. Para Deus não há impossível, ok? Então quem reprova é Deus. Naquele grande dia será lançado, né, como diz a palavra do Senhor. Então como ele cita, né? O que é lançado no fogo e que não e que passa pelo fogo e aquele que não passa. Então vai ter muito joio aí sendo queimado fora e o trigo sendo separado aí para a glória de Deus, né? O Jorginho está colocando que tive uma experiência na nossa igreja que o Espírito Santo me ensinou para uma pessoa e achei que era coisa da minha cabeça, né? Ou seja, aí no momento de eu levar essa pessoa outra vez, eu orei. É isso aí. O Espírito Santo faz isso, ok? No nosso ministério todos somos... Sim, né? É o que eu estou dizendo. Cada um faz a sua parte. Ninguém precisa ser igual a mim. Eu não preciso ser igual ao bispo. A bispa não precisa ser igual ao bispo. Mas a esposa. Cada um tem a sua maneira de lidar, de agir. Deus usa cada um da sua maneira. Eu sempre falo isso, né? O respeito a outra pessoa é primordial, né? Eu não preciso fazer igual. Eu tenho que entender, eu tenho que buscar o discernimento. Se eu não entendi ainda, eu vou buscar o discernimento. Se eu não entendi a maneira que Deus está usando a bispa, poxa, eu queria fazer igual a bispa, mas eu não entendo. Vai buscar o discernimento. E se for de Deus a mesma coisa, o pai vai testificar e vai liberar para você. Eu queria ser usado igual a bispa. Sim, se for de Deus ser usado igual a bispa, o pai vai dar a você. Agora, se também não for, o pai vai te direcionar de outra forma. Deus vai continuar usando a bispa e vai te usar de uma maneira de forma. Deus vai continuar usando o bispo e vai te usar de uma forma diferente. Se for de Deus também, Elias foi lá e queria porção dobrada de Eliseu. Ele foi usado, né? Então, ele poderia falar assim, eu queria ser igual. Poderia, mas o próprio Jesus disse que faríamos obras maiores do que as dele. Não é isso? Elane e Cristine, não é isso? Ou estou errado? Quem aprova, reprova Deus. É isso aí, Bruno. O Bruno está falando ali, quem aprova e reprova é Deus, ok? Então precisa entender isso. O versículo 9 falou isso, quem convence o mundo do pecado é ele, tá? Para a gente terminar, o finalzinho aqui agora, né? O Espírito, da conclusão, tá? Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza. O Espírito atua na igreja, e eu posso dizer não só na igreja, mas fora da igreja também, né, para guiar o povo de Deus de forma coletiva, ok? Então, para a gente finalizar aqui, estou no horário, vamos orar, hein? Resumindo, o plano, como nós falamos desde o início, o plano de salvação, de redenção, ele é um plano perfeito. Por que ele é perfeito? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que comandam. E aí não tem esse negócio de meio termo, não. Quando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que comandam, a coisa é muito mais profunda, amém? Então eu sinceramente, hoje a gente começou aí, quem chegou depois, né, a gente está começando a nossa EBD online agora a partir das 9h30, foi um pedido de vocês aí no domingo passado, Evangelista Reinaldo ao vivo, né?
acatou, me pediu para poder colocar ali em votação, nós colocamos e vocês pediram, então a gente está começando um pouquinho mais cedo, né? Não, Cláudio, mais 15 minutinhos não, aí já é abusar. Bem, ficar aqui, 25 pessoas, tem gente que me manda mensagem lá, pessoas que até não crentes, que às vezes acompanham a live e depois falam, pastor, como é que o senhor consegue colocar tanta gente aí durante tanto tempo em pleno domingo de manhã? Foi só o Espírito Santo, né? Eu respondi, só o Espírito. Eu vou ficar com 25 pessoas aqui em pleno domingão, 9h30 da manhã até as 11? Não sou eu, é só o Espírito mesmo para poder guiar e manter cada um de nós aí ativos, né? Até agora aqui interagindo juntos, né? Eu sei que é difícil, domingo de manhã, ficar num telefone ou na televisão, sei lá, assistindo um pastor ministrar, dando uma aula. Eu sei que só o Espírito Santo não é fácil, não. Você poderia estar na piscina fazendo comida, preparando peixe lá igual a Cláudia, lá a irmã Deise, né, Deise? Manuel pegou ontem também os peixinhos, chegou em casa ontem, né? Então eu sei que só o Espírito. Se eu fosse soberbo, sou eu. Mentira, irmão, mentira. Se fosse de mim, não tinha nem 10 pessoas aqui, não tinha nem 5 pessoas interagindo comigo aqui. É o Espírito, né? É o Espírito Santo, amém? Então eu sou bem transparente em relação a isso, amém? Então nós vamos orar ao Senhor para a gente poder terminar essa live. Me perdoe, agora que eu estou lembrando aqui, a gente começou interagindo na live, nem orei no início. Eu vou orar agora para terminar, não é costume de acontecer isso, mas aqui a gente começou já interagindo e eu acabei esquecendo de orar no início, amém? Então, se Deus permitir, logo mais nós vamos estar na igreja em Bangu hoje, né? Você que faz parte de outro ministério, que Deus possa abençoar logo mais o teu culto. Manda um abraço aí para os seus pastores, para os seus líderes, amém? E vamos continuar ligadinhos aí com o Senhor e deixa ser direcionado e guiado pelo Espírito, ok? Não se acovarde. Quem sabe hoje ainda à tarde Deus vai te usar para falar de Jesus para alguém, amém? Terminou aqui a oração, a live? Pensa em alguém que você poderia convidar hoje. Vamos fazer esse desafio? Ó, para a gente finalizar, vou deixar esse desafio para vocês. Pensa aí, né? Não precisa responder aqui, ó. Pensa em alguém aí que de repente você pode agora, depois que terminar a live, mandar uma mensagem ou então ligar para ela para convidar para estar hoje à noite adorando o Senhor conosco. Amém? Faz isso. Pastor, e se ela não for? Não tem problema. Faz isso durante a semana, faz isso outras vezes, vai vendo. Você vai ver que Deus já vai fazer uma grande obra. Profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ver que tem resultado, vale a pena. Não tem coisa melhor. Não tem investimento. Olha que quem está falando aqui é quem está estudando muito sobre investimento financeiro. Não tem investimento melhor do que o investimento na obra do Senhor. Amém? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez nessa manhã, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, agido em nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por essa escola bíblica dominical, pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, desse povo abençoado que esteve conosco até agora aqui, Senhor, participando, interagindo, entendendo esse plano, Senhor, de salvação, de redenção que o Senhor criou, idealizou, ó Deus querido, para cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que é um plano perfeito. O Pai, o Filho, o Espírito Santo atuando de uma maneira poderosa para que esse plano possa ser verdadeiramente vitorioso. Nós somos gratos a Ti principalmente, ó Pai, por nos dar a oportunidade e o privilégio de fazer parte desse plano. Porque hoje nós temos uma aliança contigo. E eu quero profetizar, Senhor, que vidas estarão fazendo uma aliança. Pessoas que talvez vão ver essa live, assistir essa live, ou assistir essa live, e que vão reatar a sua aliança com o Senhor, vão voltar para Jesus, ou vão fazer uma aliança com o Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar um domingo abençoado, que logo mais possamos estar Te adorando na beleza da Tua santidade, entendendo, Senhor, como é maravilhoso estar na Tua presença. Assim eu Te oro, Pai, desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Dá tempo ainda, viu, gente? Dá tempo. Tiago Barbosa colocou aqui tremendo a aula. Glória a Deus. Amém? Eu fico feliz aí em ver o resultado do que o Espírito Santo. Sou apenas canal, sou apenas... Beijo para todos vocês. Deixa eu correr. Hoje vou tentar almoçar com a mamãe. Correr aqui. Amém? Graças e paz. Logo mais, quem estiver conosco em Bangu, a gente se encontra lá. Amém? Vamos adorar o Pai.